Um padrinho muito estranho. Um homem pobre do sertão pernambucano não sabia mais quem convidar para ser padrinho de seu 11º filho. Isso encafifava o pai daquele mundaréu de rebanhos. Meu filho não pode ficar sem padrinho. Isso dá má sorte. Resmungava o homem por toda parte. Preocupado com tal situação, o homem capinava a grama ao redor de sua simples casa, quando um homem de terno, óculos e chapéu escuros, montado num jegue reluzente, se aproximou e disse: Você me parece preocupado com alguma coisa. Sim, é verdade. Não encontro um padrinho para o meu 11º filho. Pois seu problema está resolvido. Serei o padrinho do seu filho. O homem simples olhou aquele forasteiro e, sem refletir muito, concordou. O misterioso padrinho abriu seu alforje, tirou um saco com moedas de ouro e disse: Tome, isso irá ajudá-lo. Todo ano voltarei para ver meu afilhado. O homem não podia acreditar naquela sorte. O ouro fez a vida de toda a família melhorar e, como havia prometido, todo ano o misterioso padrinho voltava para ver seu afilhado e, na ocasião, sempre deixava um saco com mais moedas de ouro. Depois de 15 anos, o misterioso padrinho apareceu na mesma época de sempre, mas agora ele não trazia mais sacos com moedas de ouro. Ele se aproximou do seu jovem afilhado, olhou para seu pai e disse: Está na hora de levar meu afilhado para o meu castelo. Lá vou educá-lo. Mas ele está tão bem aqui. Somos ricos e podemos educá-lo aqui mesmo. Respondeu o pai. O misterioso padrinho aproximou seu rosto ao do pai, tirou os óculos escuros e disse: Você não vai fazer uma desfeita dessa para uma pessoa que ajudou tanto sua família, não é? O coração do pai de repente disparou. Todos os pelos do seu corpo ficaram eriçados. Um cheiro forte de enxofre invadiu o ambiente inteiro. Sem quase poder falar, respondeu: Pode levá-lo. O filho não resistiu nem protestou. Subiu na sela do jegue do padrinho e foi embora. Depois de um dia inteiro de viagem, os dois chegaram a um suntuoso castelo. O misterioso padrinho mostrou o quarto do afilhado e disse: Eu viajo muito. Você ficará para sempre no meu castelo. Será meu criado. Para não dizer que não vou educá-lo, você pode mexer na minha biblioteca, mas duvido muito que saiba ler. O jovem era muito inteligente e havia aprendido a ler depois que o pai ficara rico. Ele começou a devorar a biblioteca do padrinho e lá descobriu a verdadeira identidade daquele misterioso homem. Ele era nada mais, nada menos que o coisa ruim, o capeta. Quando o diabo voltava para o castelo, o jovem fingia-se de burro, arrumava, limpava, passava e nada dizia. Mas era só o tinhoso sair que ele mergulhava nos livros de magia e bruxaria. Após muito tempo de leitura, o jovem começou a praticar seus conhecimentos. Ele desenvolveu poderes extraordinários e estava na hora de pô-los em prática. Numa manhã ensolarada, o jovem decidiu fugir e voltar para sua casa. Assim que lá chegou, abraçou a família e disse ao pai: Meu padrinho é o diabo. Precisamos derrotá-lo. Eu sabia que havia algo de estranho naquele homem. Mas como podemos derrotar o tinhoso? Eu vou me transformar num belo cavalo. Você pode me vender por um dinheirão, mas não se esqueça de me entregar sem os freios, senão nunca mais voltarei a ser o que era antes. O pai nem discutiu com o filho e logo obedeceu. Assim que o jovem se transformou num cavalo, o pai colocou a sela, o freio e foi à cidade. O diabo, que já tinha passado pelo castelo, estava espumando de raiva. Como aquele frangote teve coragem de fugir? Ele estava a caminho da casa do jovem quando deu de frente com o pai montado naquele belo animal. Bom dia, meu bom homem. Disse o diabo. Que belo animal. Você me venderia por 10 sacos de moeda de ouro? Como o dinheiro enlouquece as pessoas. O pai simplesmente se esqueceu de tudo, desmontou, pegou os sacos e foi embora. O diabo reconheceu as artimanhas do jovem. Quer dizer que você não é tão burro assim. Ficou lendo livros na minha biblioteca, não é? Mal acabou de falar, o diabo montou no cavalo e passou 2 dias cavalgando sem parar, seu chicote funcionando a todo vapor. O jovem nada podia fazer, o freio impedia seu desencantamento. Mas ainda bem que o diabo também tem fome e sede. Depois de 2 dias terríveis, o tinhoso decidiu descansar numa pousada.
pediu a um criado do lugar que levasse o cavalo para o rio e lhe desse uma gotinha de nada de água. Sem tirar o freio. Exigiu o diabo. O criado sentiu um cheiro de enxofre, saiu correndo puxando o animal. No rio, o cavalo não abaixava a cabeça de jeito nenhum. Ah, pro diabo que o carregue. Pensou o criado. Vou tirar o freio desse pobre animal. Nesse instante, o diabo, desconfiado, estava bem atrás do criado, e assim que o cavalo ficou sem o freio, o jovem voltou à sua forma original, aproximou-se do rio e gritou. Aba, 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 quero ser uma piaba. E lá estava uma piaba mergulhando no rio. Acontece que o diabo não deixou barato e gritou. Ira, 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 quero ser uma traíra. E lá estava uma traíra mergulhando no rio, nadando atrás de uma piaba. Assim que o jovem sentiu sua cauda sendo mordiscada pela traíra, deu um impulso e saltou para fora da água gritando. Inha, 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 quero ser uma rolinha. E lá estava uma rolinha voando nos ares. Mas o diabo não ia largar o osso. Ele também pegou impulso, saltou para fora da água e gritou. Ão, 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 quero ser um gavião. E lá estava um gavião perseguindo a pequena rolinha. Quando o jovem sentiu uma bicada numa das asas, deu um rasante e pousou no parapeito da janela de uma linda princesa, gritando. Eu, quero ser um anel. E lá estava ele na mão da princesa. Por sorte, a princesa ficou assustada com tal fenômeno, fechou a janela e foi se sentar numa cadeira. O diabo quase perdeu a cabeça de gavião na janela fechada. A princesa olhou o anel com atenção, quando de repente ele começou a falar. Preste atenção, daqui a pouco baterá na porta do castelo um homem querendo comprar-me. Diga ao rei que me venda bem caro, mas em vez de passar o anel ao comprador, você tem que me jogar no chão com muita força. Antes mesmo de a princesa perguntar sobre aquela loucura toda, alguém bateu na porta do castelo. Ela saiu correndo, cochichou rapidamente no ouvido do pai, que fez cara de espanto, e abriram a porta. Como o jovem havia dito, o homem ofereceu uma fortuna pelo anel. O rei aceitou. O diabo pagou, mas assim que a princesa tirou o anel do dedo, atirou-o ao chão e o jovem gritou. Ilho, 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 quero ser 5 grãos de milho. O diabo ficou furioso e gritou. Alo, 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 quero ser um galo. O galo se atirou com voracidade em cima dos grãos de milho. A princesa, que havia simpatizado com o anel, resolveu ajudar e escondeu um dos grãos embaixo do seu sapato. E antes de o diabo comer o 4º grão de milho, o jovem gritou com dificuldade embaixo do sapato da princesa. Uso, quero ser uma raposa. A princesa levou um tombo com o aparecimento da raposa embaixo do seu sapato. O animal voou em cima do gato, devorou-o e gritou. Em, quero ser um homem. O jovem, de barriga cheia, sentou numa poltrona, suspirou e contou toda a sua história para a princesa. É claro que eles se apaixonaram, se casaram, tiveram muitos filhos e viveram felizes para sempre. Ilan Breman.